Aleluia. Bendito serei na terra. Cante comigo. Bendito. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bens, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra. Canta com alegria. Bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Levante a sua mão de profeta mais uma vez e abençoe a sua vida. Bendito serei na terra. Profetiza essa palavra. Bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei. Olá, queridos irmãos, que a graça do Senhor, a paz do Senhor superabunde em vossos corações. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, iniciando este ano com muita alegria, iniciando um ano na presença do Senhor. Muito nos alegramos em poder voltar. Hoje estamos na retomada do ano de 2022. Estamos felizes, alegres, porque conseguimos, como igreja do Senhor, vencer como família, mais do que vencedores em Cristo Jesus, vencer o ano que se passou. E esse ano será um ano maravilhoso para a igreja do Senhor. Nós sabemos que a conversa ao nosso redor é um pouco de pessimismo. A mídia bombardeia, trazendo notícias que será ano ruim, que será um ano desprovido de algumas observações feitas pelos nossos governos, enfim. Há sempre aí uma contradição entre a nossa esperança, a nossa fé em Cristo Jesus e a esperança do homem natural que vivemos, ou aqueles que vivem no mundo atual. Nós vivemos também no nosso mundo atual, mas nós vivemos
numa dimensão espiritual. E o que eles dizem, nós podemos ir contra todo esse anúncio de coisas que não vai acontecer, de coisas premeditadas com relação a coisas ruins. Nós podemos dizer com muita certeza que esse ano, em nome de Jesus, será um ano de bênção nas nossas vidas. Nós iremos contra todas a mídia, todas essas informações negativas. Nós vamos porque nós vivemos uma visão espiritual. Nós vivemos aquilo que a Bíblia nos ensina. Neste mundo teremos aflições, lutas, fadigas, mas Jesus Cristo venceu. E a palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso eu digo para os irmãos, para a comunidade Logos Internacional e todos quantos nos assistem e está conosco nas programações dos nossos cultos de quinta-feiras, às 20 horas, domingo às 10 horas. Estão louvando a Deus juntamente conosco. Esse ano, declaramos em nome de Jesus muitas bênçãos, muitas vitórias para a sua vida, para a igreja de Jesus Cristo. Muitas vitórias. A nossa nação será abençoada. O nosso povo, aqueles que lutam, aqueles que temem a Deus, aqueles que a sua confiança está no Senhor Jesus Cristo. Aqueles que têm fé realmente na cruz, no sacrifício de Jesus, no que ele fez, no que foi concretizado na cruz do Calvário em favor da humanidade. A vitória ele nos deu. Esse ano será um ano de vitória, de bênção nas nossas vidas. Declaramos isso em o nome de Jesus. Por isso eu quero convidá-los a iniciar esse ano, essa primeira semana. Vamos iniciar na presença do Senhor, orando a Deus, pedindo que neste momento o Espírito Santo esteja aí agindo em nossos corações, falando em nossos corações na mensagem que iremos aqui passar aos irmãos, meditar com os irmãos, que é a palavra de Deus. Orem comigo. Pai querido, santo, Deus poderoso, Deus de misericórdia, Deus de poder e graça. Obrigado, Senhor, por este ano que se passou. E obrigado agora por este ano que nós estamos vivendo. Obrigado, Senhor, porque eu vejo pelos olhos da fé, aleluia, grandes coisas acontecendo em nossas vidas, grandes coisas acontecendo na tua igreja, grandes coisas acontecendo na vida do teu povo, dos nossos queridos irmãos, daqueles que buscam a ti, Senhor, buscam ter uma vida digna diante do Senhor, busca ser fiel ao Senhor, ter compromisso com a palavra, ter compromisso contigo, Pai. O Senhor já abriu as comportas do céu. E eu sei que já este ano iniciou, Pai. Iniciou, Senhor. Ah, Deus, as bênçãos sobre a vida do teu povo. Aleluia. E eu te agradeço. Senhor, eu oro com os nossos irmãos. Nesta ocasião, Senhor. Agradecido ao Senhor. E podemos dizer, Ebenezer, Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. E o Senhor continuará nos ajudando. Aleluia. Eu creio, Pai, nas vitórias, nas bênçãos. Eu creio na tua proteção, nos milagres que vão acontecer, Pai. Porque nós temos um Deus todo-poderoso. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Dono do ouro, da prata e de toda a riqueza. É o Deus que nós servimos. É o Deus que nos ajuda. É o Deus que está conosco, presente. Na angústia, na tristeza, na alegria. O Senhor está conosco e jamais nos desamparará. Eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Muito bem, irmãos. Deus tem aqui uma palavra para nós neste momento, e nós queremos meditar com os irmãos que se encontra registrado na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no versículo 3 e versículo 5. Eu quero meditar com os irmãos aqui esta palavra que fala dos colaboradores. Eu quero que os irmãos meditem comigo. Esta palavra, ela fala fortemente conosco.
E Deus tem esta mensagem para nós, neste momento. Capítulo 3 e versículo 5 diz assim: pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são uma coisa, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifícios de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Amém? Muito bem, irmãos. Aqui, esta passagem o apóstolo Paulo está falando aos Coríntios. Capítulo 3, no início ali, ele fala do homem, da sua naturalidade, as condições carnais do homem. E ele está falando aqui uma igreja nova, uma igreja que está começando a crescer, uma igreja que Paulo estava presente e ele queria levar aqui alguma mensagem a estes irmãos. E os versículos aqui, primeiro eu vou ler, mas eu quero me deter aqui no versículo 5 em diante, mas nós podemos ler aqui para podermos contextuar, né? Tem o texto, depois o contexto e vem a finalização para que nós possamos entender. Então Paulo estava falando a esses crentes novos e ele estava sentindo dificuldade de dizer: irmãos, eu não vos pude falar como as espirituais, mas como as carnais. Ele estava falando: eu ainda não pude me aprofundar, falar para os irmãos, né? Que os irmãos são carnais, não porque eles viviam na carnalidade, que eles estavam passando por um processo de aprendizagem, um processo de crescimento espiritual, né? Então ele diz que como com leite vos criei e não com carne, quer dizer, ele ainda estava no início, ele estava dando ali a mamadeirinha, né? Como podemos imaginar para uma criancinha nova que está em crescimento. Ali a mamadeira, isso traduz um crescimento físico, mas Paulo está falando aqui no lado espiritual. Vocês ainda estão crescendo, né? E ele diz que eu quero falar com vocês por alguns desentendimentos que está acontecendo. Muito bem, mas o 5, ele diz aqui: pois quem é Paulo? Quem sou eu para vocês? Que estou levando esta mensagem para esta igreja, para o crescimento dessa igreja. E Apolo? Apolo também era um outro pregador do evangelho que estava ali nesta ocasião com Paulo neste ministério. Então ele diz quem é Paulo e quem é Apolo. A ideia é que estes homens, embora muito usados por Deus, eram somente homens. E o versículo diz: senão ministro pelos quais creste. Melhor traduzindo aqui, traduzido, mediante os quais vocês creram, mediante os quais os irmãos conheceram o evangelho em Jesus Cristo, e conforme que o Senhor deu a cada um, né? Então é conforme o que Deus deu a cada um ali, porque na ocasião surgiu ali uns que entenderam mais a mensagem de Paulo, outros entenderam mais a mensagem de Apolo. Apolo era eloquente, enfim, ali estava ali uma pretensão de um grupo para um lado, outro grupo para o outro lado, mas Paulo, com a sua sabedoria divina, ele disse que nós somos colaboradores de Deus. Ele disse: olha, eu plantei, refere-se a Paulo, sujeitando-se a Cristo, e por si sendo o fundador da igreja. E diz lá do outro pregador, Apolo regou, né? O fortalecimento da fé das igrejas indecisas, né, desse pensamento de ser daqui ou do lado de lá. Mas Deus deu o crescimento. As almas em seu crescimento espirituais, aqui está se referindo, né? Mas foi Deus que deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega. O plantador e o regador não são nada em comparação ao Senhor, né? Ao poderio, à soberania de Deus.
Mas Deus é o que dá o crescimento. O homem, por sua própria habilidade, nós sabemos disso, não pode dar o crescimento. Não importa quanto ele planta ou regue, falando no espiritual, no sentido espiritual. E o versículo diz, ora, o que planta e o que rega são uma coisa. Significa literalmente no grego uma coisa, né? Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Louvado seja Deus. Paulo não disse segundo o seu próprio êxito, mas sim trabalho. Deus não nos chamou para ter êxito, veja só que interessante, mas sim nos chamou para que sejamos fiéis. Então aqui, dirigindo a igreja do Senhor, nós estamos unidos, a igreja, comunidade, tantas outras igrejas, né? Estamos empenhados em colaborar com a obra do Senhor, como os cristãos, como fiéis que declaramos a nossa fé em Jesus Cristo. Então ele diz aqui que cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Maravilha, segundo o seu trabalho. Então o nosso trabalho, meus queridos irmãos, ele é recompensado por Deus. A igreja, nós que estamos envolvidos neste trabalho, estamos cooperando, a nossa igreja, aqui a comunidade, um povo unido, uma família abençoada, todos trabalham, tem um grupo de jovens, enfim, os ministérios, nossos irmãos que são responsáveis pelos jovens e pelos outros trabalhos que são realizados na igreja. A palavra diz aqui que cada um receberá o seu galardão. Nós plantamos, um outro rega, mas o crescimento quem dá é Deus. Que nós possamos este ano, irmãos, envolvido nesta palavra, imbuído neste espírito de crescimento, nós possamos, como a igreja, levar a palavra, dar a nossa pequena parcela, a nossa colaboração. Porque o versículo 9 diz, porque nós somos cooperadores de Deus, aleluia, o trabalho na colheita, somos cooperadores de Deus. Isso é muito importante e significativo para nós. Vós sois a lavoura de Deus, o campo de Deus, a terra cultivada de Deus, e edifício de Deus, a vinha, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, em fundamento, em essência, Paulo sobre Cristo fundou a igreja. O fundamento ele colocou, Jesus Cristo, o crucificado. Ele foi específico dizendo, nós fazemos isso, nós levamos a mensagem, nós levamos a palavra do Senhor, mas quem edifica é o Senhor. Quem dá o crescimento espiritual é o Senhor. Então, nós fazemos esse trabalho. Nós, como pastores, ministramos, conduzimos as ovelhas no caminho em que ela deve andar. Mas os irmãos, a igreja, todos somos colaboradores de Cristo. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. E que essa ideia possa nós termos fixado esse ano, que nós possamos estar fixados nesta convicção, neste pensamento de que nós somos a igreja de Jesus Cristo, e nós trabalhamos, nós desempenhamos, e que nós vamos fazer mais afinco este ano, vamos dedicar ao Senhor, a ganhar almas para o reino do Senhor, a trabalhar na obra do Senhor, a buscar a presença do Senhor, depositar a nossa confiança no Senhor, confiar no Senhor. A Bíblia diz que Jesus Cristo está vindo. Apocalipse nos fala muito a respeito da vinda do Senhor. E que o que nós teremos para apresentar a Deus quando nós formos chamados, diante do tribunal de Deus, as nossas prestações de conta daquilo que nós realizamos aqui, ou só vivemos as benesses de Deus, usufruindo daquilo que Deus tem nos dado, mas nós precisamos dar frutos, né? Mas de que forma? Aqui Paulo explica, planta, vem outro regra, e deixa Deus dar o crescimento.
Deixa Deus edificar esta igreja. Deixa Deus edificar as nossas vidas. Vamos buscar o Senhor. Nós somos cooperadores nesta batalha. Deus é que dá a edificação. Deus é que edifica a sua igreja. Que nós possamos, irmãos, depositar a nossa confiança no Senhor e nos propor que esse ano será um ano melhor do que o que se passou. Vamos empenhar com muita alegria. Vamos abraçar esta obra. Vamos abraçar este evangelho e vamos levar, vamos propagar este evangelho de Jesus Cristo. Não vamos se preocupar com as pessoas que estão conosco, nesse sentido de que eu estou fazendo, ou o fulano não deixa de fazer, ou ele também está fazendo. Vamos fazer a nossa parte como igreja. Vamos levar este evangelho. Vamos abraçar esta missão que o Senhor nos confiou. Porque, volto a dizer, um planta, outro regra, outro trata a terra, mas Deus é que dá o crescimento. Vamos crescer, irmãos, juntos. Vamos semear. Vamos levar esta mensagem. Vamos testificar de Jesus. Vamos semear esta semente em terras férteis. E Deus virá para dar o crescimento. Ele vai edificar esta igreja. Nós vamos crescer, nós vamos vencer. Seremos fortes. Seremos uma igreja destemida, uma igreja vencedora. Este é o nosso propósito deste ano. E eu quero orar com você mediante esta palavra que o Senhor nos entregou, para que nós possamos ter coragem, ir avante, que Deus está conosco. Deus tem grandes promessas, irmãos, para a nossa igreja e para todas as igrejas, para esse povo que teme ao Senhor, que busca ao Senhor, que crê, esse povo que busca uma vida de santidade diante do Senhor, uma vida digna diante de Deus. Somos separados, irmãos, para dar frutos, e Deus assim estará honrando as nossas vidas, estará nos abençoando. Ore comigo agora. Pai querido santo, Deus poderoso, a tua palavra foi dita, foi falada, foi ministrada. Ó Senhor, nós somos os colaboradores, fomos chamados, Senhor, para trabalhar nesta seara. E o Senhor tem nos dado a direção, tem nos dado a unção. Abençoa os teus filhos agora que estão orando, Pai. Estão pedindo a Ti força, Senhor, para esta nova caminhada este ano. Deus, abençoa nossos irmãos, cubra-os com Teu sangue. Senhor, aqueles que estão pedindo, Senhor, uma vitória. Pedindo, Senhor, que o Senhor venha alcançar aqueles que têm sentido fracos, que eles possam, Senhor, estando sendo reanimados agora, sendo, Senhor, abençoado, que, ó Senhor Jesus, a tua bênção esteja sobre eles, que esta unção, aleluia, possa estar sendo derramada sobre cada vida agora. O Senhor conhece a necessidade do teu povo, o Senhor conhece, Pai querido, a aflição dos teus filhos, que estão agora pedindo socorro, Pai, buscando do Senhor recurso. Que o Senhor possa entrar com a providência, Pai, em nome de Jesus, quebrando as correntes, Senhor Jesus, soltando as algemas, tornando estas pessoas livres, Pai, para te servir. Cura, Senhor, os teus filhos, todas as enfermidades, ó Deus, física, psicológica, psicossomática, enfermidade espiritual, seja agora banida, seja curada, em nome de Jesus. Que a unção do Senhor esteja descendo sobre cada irmão. Que a liberdade, que a alegria do Espírito Santo seja agora, nesse momento, a razão da vida dos nossos irmãos. Esteja movendo esses corações, Pai. Oh, Senhor, eu oro crendo na vitória dos teus filhos. E como ministro da tua palavra, eu quero abençoá-los, Pai. Ó Deus, o trabalho, que esse ano seja um trabalho, Senhor, dos teus filhos, abençoado, o trabalho dos teus filhos, Senhor, aquilo que eles estão fazendo, Pai, ó Deus, para o sustento, Senhor, das suas famílias, Senhor, o trabalho que eles se propuseram a fazer, Senhor, no lado espiritual, que o Senhor possa estar confirmando,
Pai, as bênçãos sejam sobre os nossos queridos irmãos, os dizimistas, os ofertantes, as empresas dos teus filhos, os funcionários. Pai, protege, Senhor, esta nação. Os nossos constituintes, nós oramos por eles, Senhor. Ó Deus, porque esta nação é do Senhor. Ó Deus, esta nação pertence a Ti, o Senhor é soberano. Eu sei que está na palma das Tuas mãos, o Senhor tem o controle de tudo, Pai, aleluia. Nós oramos pelos nossos governos, Pai. Oramos pela nossa família, Pai. Oramos, Senhor, pela família, Senhor. Oramos, Pai, pela família. Esta família amada que o Senhor tem constituído sobre a face desta terra. Que haja amor, que haja comunhão, que haja união, Senhor. E que a bênção do Senhor seja abundante, Pai. Na vida dos nossos irmãos que estão precisando. Muitos têm pedido oração, Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja curando agora as famílias, Pai. Deus, nossos missionários, Senhor, que precisam, Senhor Jesus. Deus, precisam, Pai, de saúde. Aqueles que estão padecendo por amor do Teu santo nome. As criancinhas indefesas. Nós oramos, Pai, por todos. Pedindo, Senhor, que as Tuas mãos, Senhor, estejam estendidas, Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é Pai. Nós oramos, nós os abençoamos em o nome de Jesus. Amém? Receba no teu coração, receba a tua vitória aí em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Até domingo, a nossa reunião será às 10 horas da manhã. Convoco a todos os irmãos. Eu convoco os irmãos. Quero vê-los aqui. No domingo, no nosso culto de Santa Ceia. A nossa primeira ceia do ano de 2022. Venham, irmãos, participar conosco. Eu quero vê-los aqui, todos, em nome de Jesus, participando da ceia do Senhor. Vamos estar aqui unidos, reunidos, aleluia, para essa grande festa que será a ceia do Senhor. Eu os convido em nome de Jesus. Quero agora ministrar a bênção apostólica aos nossos queridos irmãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre cada um em nome de Jesus. Amém? Comunidade Logos, a família abençoada, estamos nessa. Deus vos abençoe. Sim, Tu és o Deus.